Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós falaremos, nós continuamos estudando provas no processo penal e o nosso assunto de hoje, essa aula número 4, nós trataremos de dois assuntos, da confissão e do ofendido. Confissão, aquele ato em que o sujeito confessa o crime, vamos dizer o seguinte, e as declarações do ofendido, que seria o caso a vítima servindo, prestando suas declarações, colaborando com a justiça, é um meio de prova também. Tá? Antes disso, senhores, eu quero ler para vocês, tá, o parágrafo 10 do artigo 185, que eu não coloquei na aula passada, eu estou colocando aqui agora, tá bom? É uma alteração que teve em 2016, em que o legislador agora determinou que do interrogatório deverá constar a informação sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possui alguma deficiência, e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa. No interrogatório, seja ele na fase da delegacia, na fase inquisitiva, lá na prisão em flagrante, ou até mesmo na fase judicial, um ou outro, deve o delegado ou o juiz perguntar para o interrogando se ele tem filhos, tá? Sobretudo a idade, filhos, a idade, se o filho tem deficiência e se possui outro responsável pelo filho, sobretudo se a pessoa estiver presa. Essa alteração teve em 2016, eu deveria ter falado para você na aula de interrogatório, não falei, estou aqui sanando, então, esta lacuna, tá bom? Agora sim, confissão, tá? Natureza jurídica. Antes de mais nada, professor, o que é confissão? Confissão é o ato pelo qual o réu assume o delito, assume a infração penal. Ele aceita a imputação que lhe é feita. O Ministério Público denunciou o Marciano Xavier pela prática do crime descrito no artigo 155. Foi você o autor desse crime? Sim, eu estou fazendo uma confissão, tá bom? Tá? No que tange a natureza jurídica da confissão, ela é um meio de prova. Ela é um meio de prova porque o juiz pode usar a confissão para condenar o sujeito? Pode, claro que pode. O que não pode é o juiz usar só a confissão como meio de prova. Aí não pode. Tá certo? A confissão isolada não se presta para condenar alguém. Por exemplo, eu confessei e todas as testemunhas estão dizendo que não sou eu o autor do fato, que ela não reconhece este réu, como autor do fato. Mas eu confessei, pode o juiz, diante da confissão, condenar? Não, é falso isso. Por quê? Apesar de ser um meio de prova, a confissão deve ser analisada em comunhão com outras provas. Está em harmonia com outras provas? Sim. Estou confessando e também tem outras provas. Tem testemunha, tem perícia no local do fato, comprovando as minhas digitais, aí a confissão pode sim ser utilizada pelo juiz, porque não está sendo isolada, mas é um meio de prova, tá bom? Nós temos várias espécies de confissão. Nós temos a extrajudicial ou judicial. A extrajudicial é aquela confissão feita fora do processo. Por exemplo, imagina que eu sou um servidor público e estou sendo processado administrativamente, por exemplo, num PAD, num procedimento administrativo disciplinar, pela prática do crime de peculato, porque eu peguei o computador que estava sob minha guarda, tá bom? Que eu tinha posse. Nesse PAD, eu confessei. Eu estou fazendo a confissão judicial ou extrajudicial? Extrajudicial. E a confissão judicial é aquela que o sujeito faz perante o juiz na fase judicial. A confissão na delegacia também é extrajudicial. Mas, professor, não seria judicial porque está confessando para a autoridade policial que serve, que faz parte da polícia judiciária? Ó, pegadinha. A confissão feita perante a polícia judiciária é judicial. Falso. A polícia judiciária é fase pré-processual, é fase do inquérito, é extrajudicial. Tá bom? Confissão simples, agora a classificação, confissão simples, é aquela em que o sujeito confessa a autoria do crime sem acrescentar nenhuma outra informação para beneficiar. Foi você o autor do furto? Sim. Não estou dizendo que furtei porque estou em estado de necessidade. Simplesmente assume os termos da acusação.
A confissão qualificada é aquela que o sujeito aceita os termos da acusação, mas acrescenta uma informação para beneficiá-lo. Foi você que atirou no João da Silva? Sim, vírgula, mas atirei em legítima defesa. O sujeito confessa, mas traz uma informações para justificar ou para tentar aí cavar, comprovar uma excludente de licitude. Ele tem que, na maioria das vezes, provar, tá bom? Confissão complexa é quando tem 2 crimes e o sujeito assume todos eles. Estou sendo acusado de um furto e de uma ameaça. Tá certo? Eu assumi tanto o furto quanto a ameaça, eu fiz uma confissão complexa. É quando o fato envolve mais de um crime e ele assume todos os crimes. E se ele assumir só um, professor? Aí é a confissão simples, tá bom? Confissão delatória, cuidado com isso. Confissão delatória, já caiu em prova. Confissão delatória é aquela em que o sujeito confessa e entrega o seu colega. Eu e você, autores de um crime de furto, eu confessei e falei, tem fulano de tal também. Isto é uma confissão delatória. Então, cuidado, hein? É só colocar aqui a questão. Sobre a confissão, indica a alternativa correta. Confissão qualificada é aquela em que o sujeito confessa o crime e entrega o seu comparsa. Falso, porque aí é confissão delatória. Confissão qualificada é aquele sujeito que confessa o crime e acrescenta uma informações para beneficiar numa excludente de ilicitude. Tá bom? Valor da confissão. Tem valor? É um meio de prova, né, professor? Tem valor a confissão? Tem. Letra A, valor absoluto. Falso. O valor é relativo. Ou seja, o juiz deverá analisar a confissão, valorar a confissão em conjunto com outras provas. De forma que, se eu confessei um crime, todas as provas estão demonstrando que não sou eu o autor, o valor da confissão não é suficiente para me condenar, porque não é valor absoluto, não é valor relativo, tá bom? Questões como essas, assim, alternativa como essa. A confissão dispensa outro meio de prova. Falso. Não dispensa, porque o valor não é absoluto, tá bom? Silêncio. Sujeito que mantém silêncio. Ele ficou em silêncio. Caracteriza a confissão? Não, porque nós vimos até no interrogatório que o silêncio do acusado não importará a confissão e nem pode ser analisado em prejuízo da defesa. O silêncio não significa confissão, tá bom? Divisibilidade. A confissão ela é divisível e retratável. Divisível por quê? Imagina os senhores que eu confesso que furtei o supermercado, mas eu falo, uma confissão qualificada, que eu furtei porque eu estava em estado de necessidade. Não consegui comprovar o estado de necessidade. 2 partes. O juiz pode acreditar na primeira e rejeitar a segunda, porque ela é divisível. Não é assim, ou o juiz acredita em tudo ou rejeita tudo. Não, o juiz acreditou. Por exemplo, deu valor à minha confissão de que fui eu o autor do furto no supermercado, mas não deu crédito à alegação de estado de necessidade. Cuidado. Retratabilidade. Isso aqui, a confissão, ela pode ser retratada. O que é retratar? Mudar de ideia. O sujeito confessou lá para o delegado e depois chegou no juiz e falou, não, doutor, na verdade não fui eu só fui lá porque eu queria... não queria ficar preso, o delegado falou para mim que se eu confessasse, ele ia me soltar, pedir para... Não interessa a motivação, tá? O que interessa é que a confissão é retratável, retratabilidade. Então, a confissão é divisível e retratável. Sobre a confissão, indica a alternativa correta. A confissão é indivisível e irretratável. Falso. Pode dividir, acreditar numa parte ou em outra, e pode mudar de ideia. Professor, nessa... Amigos, minhas amigas, quero fazer um grande convite para você, você que acabou de assistir aí um trecho da nossa aula demonstrativa da Lá Concursos, né? Nós colocamos aqui poucas aulas na internet, nosso curso tem muito mais aulas, e nós aqui da Lá Concursos nós elaboramos um super curso online para atender
a PM Sergipe, Polícia Militar do Estado de Sergipe, para o cargo de soldado 2018. Pode ter certeza disso, que é o melhor projeto pedagógico, um projeto pedagógico específico para esse concurso. O nosso curso é completão, ponto a ponto do edital, tá certo? Ponto a ponto do edital. O investimento apenas 10 parcelas aí de R$30. É isso mesmo, melhor custo-benefício do mercado, tá certo? Gostou? E aí, quer se matricular? Então, clique agora aqui embaixo, tem um link para você fazer a sua matrícula. Você vai ser direcionado para o nosso site e eu tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender. O nosso curso é garantido. Você pode fazer a matrícula durante 5 dias, assistir todas as aulas que você quiser. Se você não gostou, pode pedir para sair, que nós vamos devolver o seu dinheiro integralmente. Tá certo, meus amigos? Um forte abraço e espero vocês aqui na LAC Concursos. Tchau, tchau. Clique lá.